Então, pessoal, vocês sabem hoje em dia como é importante o uso da IA para facilitar nosso trabalho. E como eu trabalho com vendas, eu trabalho também com os produtos e as imagens desses respectivos produtos têm que ser chamativas. Precisam ser boas imagens. Então, geralmente eu edito essas fotos desses produtos no Photoshop, usando aqui o trabalho braçal mesmo, manual. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, esse computador aqui, que eu tirei a foto. É óbvio que você tem que ter uma foto razoável, uma imagem boa. Então, se você for tirar fotos de produtos, tem que ser uma câmera razoável. Ou um celular que tem uma câmera razoável. E aqui, eu editei ele no Photoshop, manualmente, como eu havia mencionado. A foto original dele, eu vou ativar aqui para vocês. Ó, ele era bem esbranquiçado. Não tinha as cores tão vivas e o preto mais esbranquiçado. Então, essa aqui é a foto original desse computador. E aí, depois da edição, ele fica assim, bem mais destacado, o preto, um desfoque de fundo, uma gama mais forte aqui nas cores, tá? E bem menos esbranquiçado, fica muito mais bonito, né? A mesma coisa eu vou mostrar nesse outro computador aqui. Esse aqui é depois da edição, como ele ficou. Mas originalmente ele era esbranquiçado também, principalmente por causa do plástico e do vidro e tal. Então, para não perder a foto e ficar uma foto melhorzinha, a gente faz vários ajustes para que a foto fique mais chamativa e com certeza o anúncio fica melhor. Mas não só para anúncios, também para thumbnails, para fotos suas mesmo, você pode editar de uma maneira que vai deixar muito melhor essa foto. Mas o que eu vou fazer nesse vídeo, a proposta aqui, é modificar fotos de produtos também. E você pode aplicar para outras coisas, thumbnails ou fotos pessoais. Eu vou usar aqui a IA. E eu vou usar aqui, conforme eu já mostrei em outros vídeos, o Google Flow. Tá? Eu vou criar um novo projeto aqui. Vocês podem acessar o Google Flow por esse link com a conta do Google de vocês mesmo. E eu vou usar o Nana Banana Pro. Tá? A gente vem aqui e só configura aqui. Dá para fazer vídeos, o VO3 aqui do Google, né? E dá para fazer as imagens com o Nano Banana Pro. No caso, dá para acessar o Nano Banana, acho que pelo Gemini também. Basta digitar aqui no Google Gemini. Deixa eu ver se eu consigo acessar o Nano Banana aqui pelo Gemini. Se eu não me engano, também dá, eu acho. Tá. Mas enfim, eu vou usar aqui o Flow. E eu vou puxar essas fotos que eu tirei aqui agora. Deixa eu só achar minhas imagens do computador. Elas não ficaram. Eu vou te mostrar aqui em tela grande essas fotos aqui. Vocês podem ver que além de faltar cor, tá bem fraco a imagem, não tá legal. E assim, como se trata de um computador gamer, não fica legal esses cabos aqui. Então a minha proposta aqui é remover esses cabos, tirar esse pozinho que ficou aqui, porque é um pó, são equipamentos novos, mas esse pó aqui é devido a ficar em cima da mesa aqui normal e vai pegando pó. Só deixar aqui 2, 3 dias ou mais, uma semana que seja, vai pegando pó. Então eu não quero que apareça na imagem. Eu quero que a imagem fique mais destacada, igual eu havia mostrado antes. E outra coisa também, eu quero que em vez de aparecer essa tela aqui da BIOS do computador, que não tem graça nenhuma, eu quero colocar alguma imagem de algum jogo aqui, como se eu estivesse rodando o jogo. Para ficar, cada imagem ia ficar com uma imagem diferente aqui, seria interessante. E eu vou tentar fazer isso tudo com IA. Ou tentar pelo menos o máximo que eu puder com IA. Por isso que é bom você saber IA, mas também saber um pouquinho de edição, um Photoshop ali, nem que seja o básico, já vai fazer toda a diferença para você. E, enfim. Então, a ideia é essa mesmo. Vamos pegar então e arrastar todas as imagens aqui que eu quero editar aqui para dentro do Flow. É fazer o upload delas. Aguardar um pouquinho.
Então aí foi feito o upload das imagens, elas já estão aqui dentro do Flow, eu posso então incluir elas no comando, né, com os 3 pontinhos aqui, eu posso incluir no comando. Vamos ver se a IA consegue fazer isso. Eu acho que talvez ela tenha dificuldade, mas vamos testar. Vamos testar os prompts. Então eu incluo essa imagem aqui no comando para ela ficar aqui no anexo. E aí eu vou digitar algum comando para modificar essa imagem. Então o que eu vou pedir? Vou tentar ser mais sucinto possível, vamos ver se ela vai conseguir. Vamos testar só esse prompt bem simples aqui. Vamos ver o que ela consegue fazer. Bom, aqui foi o resultado então que ela trouxe pra gente. Ela realmente removeu todos os cabos e não vi grande perda. Dá pra manter isso aqui. Interessante. Gostei do resultado. Vou manter isso aqui então. Então legal. Então vocês viram que o comando bem simples e ele já resolveu um problemão aqui que a gente tinha. Bacana, pessoal? Agora, que nem eu falei, esse monitor aqui está exibindo a imagem da BIOS, que é uma imagem estática, sem graça nenhuma. Eu quero que apareça uma imagem de algum game. Eu vou achar algum game online aqui, quem sabe o último lançamento aqui, o Forza 6, Forza Horizon 6. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem no Google aqui do Forza Horizon o 6. Que gameplay. Quem sabe aqui, né? Aqui eu peguei no próprio Google. Deixa eu ver se eu consigo copiar essa imagem. E pior que não está carregando corretamente. Aqui, ó. Essa aqui acho que carregou um pouco. Mas aqui tem a marca d'água da IGN, né? Eu queria uma sem marca d'água. Pior que a maioria dessas imagens tem a marca da. Essa aqui não tem. Só que ela é pequena, né? Eu vou tentar copiar então essa imagem aqui. Copiar aqui pelo próprio navegador. Vamos voltar aqui no Flow. Eu vou clicar aqui no prompt no meio e vou dar o Ctrl V e para ela colar essa imagem que eu acabei de copiar aqui do próprio navegador. E aí vamos tentar fazer um comando aqui para juntar essas duas imagens. Então já fez o upload. Então eu vou incluir aqui no comando o meu computador já editado agora, incluir no comando. Então eu já tenho aqui as duas, já apareceu então as duas imagens aqui no prompt, na parte inferior aqui da tela, as duas estão anexadas. Agora vamos fazer um prompt aqui que explique o que eu quero, tentar pelo menos. Eu fiz esse prompt aqui. Use a imagem anexada 1, que é a imagem ali que eu copiei do Google, do Horizon 6, e insira ela na tela do monitor presente na imagem anexada 2. A imagem anexada 2 então é essa aqui que a gente editou e removeu os cabos. Bacana? Então vamos clicar aqui na flechinha para executar o comando e vamos aguardar. Vamos ver se ele vai fazer certo só com esse comando de prompt bem simplesinho. Bom, então demorou um pouquinho aqui e aí ela veio com o resultado aqui. Ficou dessa forma a edição, tá? É óbvio que ela não está exatamente, não preservou 100% da imagem original, mas dá para encarar. Dá para encarar. Agora, e vamos executar de novo um outro comando aqui, incluir no comando novamente essa mesma imagem. Vamos fazer alguma modificação nessa imagem para tentar deixar melhor, assim como eu editei lá no Photoshop, por exemplo. Para testar, eu vou jogar esse prompt aqui, ó. Aumente a intensidade dos pretos nessa imagem, especialmente do gabinete gamer à direita. Intensifique a gama dos LEDs RGBs dentro do gabinete gamer. À direita... Nossa, escrevi aqui totalmente errado. À direita do monitor, na verdade. E também dos LEDs do teclado sobre a mesa. E agora eu vou executar e vamos ver o resultado aí, o que acontece. Não deu muito certo porque ele acabou lidando com a iluminação global aqui. Ele tornou tudo mais preto. Não somente esses itens que a gente havia pedido, né? Então, nesse caso aqui, o meu prompt, ou ele não foi muito preciso, ou talvez a IA não consiga ser tão cirúrgica em pontos específicos aqui. Mas eu vou tentar fazer um prompt mais detalhado aqui para ver. Se a gente quiser reutilizar o comando anterior, a gente vem novamente na imagem, por exemplo, que eu não gostei aqui, e vem nessa flechinha aqui, reutilizar o comando. Então ele vai voltar aqui com o mesmo prompt que a gente havia executado, então não precisa reescrever. Você pode somente editar. Eu especifiquei aqui para somente do gabinete
Mudei um pouco esse prompt. Agora vamos executar e ver o que ele consegue fazer. Bom, então ele me trouxe esse resultado aqui. Eu não sei se exatamente ele modificou muita coisa aqui. Eu não notei, não consegui perceber. É bom a gente lidar com o editor de vídeo, porque a gente coloca várias camadas. Então a gente coloca uma camada sobre a outra e a gente consegue comparar desativando uma ou outra camada para ver a diferença que deu sobreposta, né? Aqui já não. Aqui eu tenho que vir aqui, abrir, dou um ESC aqui para sair, venho na outra anterior e clico aqui para ver. Teve diferença? Não sei. Olhando uma de cada vez aqui fica difícil dizer. Nesse ponto, eu acho que a IA já fez um bom trabalho, tá? Que seria inserir aqui a imagem do Forza, tirar os cabos, que ela conseguiu fazer até razoavelmente bem, e o restante da edição seria interessante a gente lidar no Photoshop mesmo. Por isso que eu digo, a IA não vai fazer todo o trabalho, mas dá pra gente fazer bastante coisa interessante aqui que economiza bastante tempo. Se fosse fazer no Photoshop, a remoção dos cabos demoraria um tempinho bem considerável. E colocar essa imagem aqui do Forza no Photoshop não é tão difícil, mas talvez ficasse um tempinho ali a mais também. Eu vou tentar fazer mais uma coisa aqui com a IA para ver como é que fica. Remover as sombras. Porque tem sombra aqui atrás do monitor, por exemplo. Tem sombra atrás do gabinete. Aqui também bastante sombra. Por causa do ambiente que não é um ambiente bem ajustado em termos de iluminação ali. Então eu vou fazer esse comando e vamos ver o que ele vai. Se ele vai trazer um resultado satisfatório. E aí a partir disso eu dou o download dessa imagem e vou editar o restante no Photoshop. Parece que não deu certo. Deixa eu tentar refazer aqui. Remova as sombras presentes. Tentar executar agora de novo. O único comando aqui que conseguiu remover as sombras mesmo foi o comando que eu fiz assim, ó. Remova todas as sombras presentes na parede nessa imagem anexada. Porém, vocês percebam aqui que ele não só removeu as sombras, como também removeu tudo. Inclusive, tinha uma estante ali do lado e ele removeu a estante. Então, não achei tão legal, tá? Então, eu vou ficar com qual dessas aqui que eu vou ficar? Eu vou ficar com essa aqui que tem menos modificação possível. Tá? Essa aqui, que ficou legal até. E vou clicar aqui em baixar. E aí, eu vou vir aqui para o meu Photoshop. Eu vou abrir uma nova camada com Ctrl mais a letra N aqui. Nova camada não, novo projeto no caso. Ctrl mais o N, ele abre aqui um novo projeto. Vou escolher aqui o tamanho do projeto. Tamanho web, tamanho 1920 por 1080. Dou um OK. E aí, é um padrão bastante interessante aqui, o Full HD. Aí eu consigo pegar lá nos meus downloads. Onde é que está aqui a minha imagem? Essa aqui. E vou puxar aqui para dentro. Então aqui vamos editar a imagem ali que eu acabei de baixar, que a IA fez o trabalho, digamos assim, mais pesado, que foi. Deixa eu ver se meu computador colaborar aqui. Eu tô com um monte de coisa aberta aqui, ele tá meio que não tá querendo colaborar. Usar o Ctrl N aqui para transformar a imagem aqui para ela preencher todo o espaço do Canva que nós temos aqui de 1920 por 1080. Ó, preencher aqui todo o espaço. Ok? Beleza. Essa imagem parece que ela perdeu qualidade, não sei porquê. Talvez a IA, tendo modificado ela, não tenha sido tão legal assim. E olha só que interessante, gente. Vocês percebem que eu pedi para ele colocar a imagem aqui no monitor. E tem o reflexo do monitor no gabinete, que é de vidro aqui, a tampa. E ele fez exatamente o reflexo de acordo como seria na realidade aqui na tampa também. Então tem o velocímetro aqui e a IA fez aqui no reflexo também. Então, interessante, né? Achei bem interessante isso aqui. Não é mal feito, não. Tão mal feito assim. A IA quebra um galho bem bom. Se eu fosse fazer isso no Photoshop,
ia ser muito mais trabalhoso. Eu ia ter que fazer a colagem aqui da imagem, né, do jogo. Por exemplo, aqui está escrito Forza. Isso aqui não tem no original. No jogo original não é para ter isso aqui. E nada a ver, né? Esse Forza aqui em cima não deveria ter. Mas eu posso tirar aqui pelo Photoshop. O que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicar essa camada com Ctrl J. E vou rasterizar, clicando com o botão direito do mouse sobre essa segunda camada aqui. Para a gente poder fazer uma coisinha aqui. Eu vou digitar o J aqui, o atalho do Photoshop. Para ele vir nessa ferramenta aqui, ó, pincel de recuperação de mancha. Com o Alt mais a tecla direita do mouse e mexendo o mouse aqui, a gente pode aumentar ou diminuir o tamanho aqui do nosso pincel. Então eu vou selecionar essa parte que eu não quero aqui, né, com essa ferramenta de recuperação. Selecionar aqui a parte do Forza. E ele vai simplesmente substituir, fazer uma substituição, né, pelo fundo. Ele mais ou menos detecta o que tem no fundo e cria uma espécie de sobreposição. Então sumiu ali aquela imagem que eu não queria. Dá para fazer aqui, por exemplo, tem esse 42% progress aqui. Pode ser que eu não queira, então eu posso fazer a mesma coisa com essa ferramenta. É o que essa ferramenta, é a função dessa ferramenta, então é bem interessante. Deixar só aqui o HUD, o mapa e o velocímetro. Então, se você precisa apagar coisas no Photoshop, é muito simples, usando essa ferramenta aqui, com o atalho da letra J no teclado, ferramenta pincel de recuperação de manchas. Bacana, olha só que trabalho que ela faz. Agora eu vou usar o L aqui do teclado, para a gente usar essa ferramenta de seleção de formato aqui, ó. Então eu vou selecionar inteiro aqui com o mouse, botão direito, o meu gabinete. Vou selecionar o gabinete inteiro aqui. Se errar a seleção, vamos dizer que eu errei aqui, eu posso usar o backspace, que é o delete, né? Delete não, o backspace mesmo aqui do teclado, que é aquela tecla que a gente usa para apagar a letra que a gente no editor de texto. Então, aqui, se a gente errar o ponto, a gente pode remover o ponto com o backspace. Então, eu vou selecionando os pontos aqui com o direito do mouse até preencher aqui o quadrado inteiro do nosso gabinete. Está tudo selecionado. Eu vou dar o Ctrl mais o J de novo, que aí ele vai fazer uma duplicação dessa camada, mas somente do que estava selecionado. E o que estava selecionado era só o gabinete. Então ele cria ali embaixo apenas uma camada com o gabinete nela. Eu vou nomear então gabinete. Eu vou dar mais um Ctrl J aqui para duplicar. Caso eu erre, fica mais fácil de apagar. E aqui, nessa camada, eu vou aplicar deixa eu ver aqui. Vou vir aqui em imagem, ajustes, e vou colocar um curvas. Daí nesse curvas, a gente pode estar modificando essa curva aqui. Você pode ver que vai ficar bem mais preto aqui o gabinete. Como eu estou com essa camada do gabinete selecionada, vai ser aplicado só sobre essa camada. E como só tem o gabinete nela, vai ser aplicado só sobre o gabinete. Então a gente pode ajustar, só que agora ficou muito escuro. Então a gente pode dar uma ajustada aqui. Para eu saber como que está o antes e o depois aqui, eu pego a camada mais de baixo, que é a primeira, onde está tudo sem alteração. Eu posso dar um Ctrl J nela, com ela selecionada. E aí eu posso puxar essa camada que foi duplicada para cá, para cima de todas as outras. Assim, ó. E aí eu posso ativar e desativar ela. Eu vejo como que está um antes e o depois. Então aqui é o antes. Se eu desativar essa camada sobreposta aqui, é como que está agora. Deu uma diferença aí, o gabinete ficou um pouco mais escuro. Vou editar de novo essa camada do gabinete e vou colocar aqui em ajustes novamente. E agora a gente vem aqui em mates, saturação. E eu posso aumentar aqui então a saturação. Olha só, para deixar bem claro aqui o LED do gabinete, né? Os LEDs RGBs aqui. E eu posso alterar também aqui essa mates. Então eu posso modificar até a cor aqui dos LEDs, se eu não gostei de como que estava antes. Então eu posso deixar aqui. Luminosidade também, mas aqui vai ficar muito claro. Não vou mexer muito na luminosidade não. Aqui.
E acho que assim ficou bem mais chamativo. Vamos ver o antes e depois. Olha só. O antes, como ele era esbranquiçado, e agora como ficou bem mais escuro e mais forte aqui o RGB. Eu não sei se está tão legal assim, mas bom, já é alguma coisa, né? Já está bem diferente do que estava no início. Uma coisa que eu tenho é a segunda camada aqui, que é a camada que está por trás do gabinete aqui, ela está muito apagada essa mesa, então eu gostaria de deixar um pouco mais intenso aqui. Para isso eu vou dar mais uma duplicada nessa camada aqui, para caso eu queira apagar por não gostar do resultado. E aí eu seleciono ela, venho aqui em ajustes, colocar aqui em deixa eu ver, exposição, curvas, saturação. Deixa eu ver se a saturação desse negócio fica um pouco melhor. Esse aqui é só o fundo, sem incluir o gabinete. Olha só. Aumentei bastante a saturação e olha como que ficou. Isso eu acho que ficou muito exagerado. Acho que aqui mais 29 tá bom. Aí a gente faz um antes e um depois aqui, ó. É uma diferença bem grande. Eu acho que, ao meu ver, isso aqui já está bem melhor do que estava antes. Bem bacana. E eu posso repetir então esse processo para todas as imagens que eu tenho aqui. Então eu posso colocar jogos diferentes em cada uma dessas telas, sem todo esse esforço que seria fazer apenas com o Photoshop. E consigo fazer certas modificações aqui de ambiente, do cenário. E agora os filtros eu posso colocar unicamente aqui pelo Photoshop, padrãozinho aí. Se você não sabe Photoshop, não é difícil encontrar tutoriais aí do iniciante até o avançado aqui no próprio YouTube. Não é o intuito aqui de fazer um mestre do Photoshop, mas mostrando que essas edições que são bem mais trabalhosas de fazer no Photoshop, como esconder cabos e tal, podem ser feitas aí pela IA muito rapidamente. Então compensa bastante mesmo. Bacana, pessoal? Então mais ou menos isso. Se vocês tiverem dúvidas ou tiverem algum pedido de vídeo para fazer e explicar, a gente pode estar fazendo nos próximos vídeos. Se inscreva no canal, deixa o like para fortalecer. E é isso aí, forte abraço, até a próxima.